Aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da palavra do Senhor nessa noite, que se encontra em Gênesis, capítulo 4, versículo 1 e o 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Ao seio do Senhor um varão. Teve mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. É interessante que nesse capítulo de Gênesis, capítulo 4, e o versículo 2, a palavra faz questão de mostrar qual era a profissão de Caim e qual era a profissão de Abel. Eu não sei se você, meditando na palavra, já parou para observar esse pequeno detalhe que é muito interessante. Quando a Bíblia faz questão de dizer o que cada um deles fazia no princípio. A primeira coisa, depois do nascimento deles, é que a Bíblia diz que cada um tinha uma profissão. E é interessante que a profissão de Abel era pastor de ovelhas e Caim, lavrador da terra. O primeiro homem a ser lavrador da terra era Adão. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus disse que Adão era lavrador da terra. Ou seja, Caim tinha o mesmo ofício que o pai dele. E é interessante que se em uma família o pai tem uma profissão e ele vê o filho seguindo naquele mesmo caminho, ele se alegra. Ele fica feliz, ele diz: meu filho faz a mesma profissão que eu, seu pai é policial, advogado, pedreiro, e o filho segue o mesmo caminho. Aquilo dá um orgulho, uma alegria por ele fazer a mesma coisa que o seu pai. Então Caim estava sobre as suas costas, sobre os seus ombros, a responsabilidade de lavrar a terra. Mas Caim deixou de olhar para aquilo que ele tinha de precioso, que ele herdou do pai, para olhar para aquilo que era de Abel. Tem muita gente que recebeu algo grande, tremendo, mas fica olhando para o que é do outro. Porque quando Caim recebeu essa responsabilidade de lavrar a terra, era como se Deus estivesse dizendo: Caim, você vai fazer o que Adão não fez. Adão não lavrou a terra bem, não cuidou bem, a serpente entrou. É como se Deus tivesse tirado o dom que havia em Adão e Shon e colocado em Caim. É como se Deus estivesse dizendo: olha, o que Adão não fez eu estou confiando a você. Mas Caim olhava para Abel. Tem muita gente que já pregou como você prega, já profetizou como você profetiza, já orou como você ora, já teve comunhão com Deus como você tem, mas deixou passar, abriu mão, não valorizou, olhou para o que era de Abel, olhou para o que era dos outros, perdeu o foco. Mas Deus não deixou de investir, pegou o dom que estava nessa pessoa e agora colocou em você. Caim, ele não se sai bem lavrando a terra e ele mata o seu irmão Abel. E Deus, ele não desiste e ele pega esse mesmo dom de lavrar que estava em Caim, agora ele coloca em Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 20. E começou a Noé ser lavrador da terra. Era Deus dizendo: eu coloquei o dom lá para lavrar em Adão. Adão falhou, botei o dom em Caim. Caim falhou, agora eu coloquei em você, Noé. E Noé também não deu conta de ser um bom lavrador da terra. Mas como Deus não desiste do homem, e a palavra lavrar, serviço, trabalhar, em um dos seus significados é adorar. É como se Deus estivesse dizendo assim: Adão não me adorou como era para ter adorado, Caim não me adorou como era para ter adorado.
Noé não me adorou como era para ter adorado. Aí vem Jesus lá em João capítulo 4 e diz assim: Deus procura os verdadeiros adoradores. É como se ele estivesse dizendo: Deus procura os verdadeiros lavradores da terra, os verdadeiros que vão trabalhar e servir. É muito forte isso aí. Deus, ele não desiste de colocar o dom. Aí vem Noé e falha. Aí lá na frente aparece quem? Paulo. Paulo disse: eu plantei. Quem planta é lavrador, é agricultor. Paulo disse: eu plantei e Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Veja como Deus é tremendo, ele não desiste do homem, do ser humano. Ele não desiste, ele não abre mão. Ele coloca o dom. A palavra diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ele não se arrepende de ter colocado em você o dom que ele colocou. Nem você falhando, fracassando, achando que não tem mais jeito, que a vida espiritual minguou, acabou. Ele não se arrepende de ter te dado o dom. Ele conta com você. Aleluia. A Bíblia diz: forjai-vos as vossas foices. Está na hora de lavrar a terra. Está na hora de trabalhar. Executar o dom que Deus te deu. Não liga para o que ninguém vai dizer, não. Jesus disse lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, ele disse: aquele que lança a mão no arado, ou seja, aquele que começa a lavrar a terra, ele não pode olhar para trás. Jesus disse que se olhar para trás, ele não é apto, ou seja, quando você está lavrando a terra, se você olha para trás, o caminho da terra que você está fazendo de colocar as sementes, sai ruim, não fica no lugar. Aí Jesus está dizendo: não olhe para trás, continue lavrando. Aleluia. Eu te chamei para isso. E é interessante que quem não lavra a sua terra, a sua vida espiritual, fica infrutífero. Veja o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 28, e versículo 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue ocioso se fartará de pobreza. A palavra está dizendo: aquele que lavra a sua terra, ele vai se fartar. Ou seja, o que ele semeia, ele colhe. Mas se você está olhando só para as nuvens, nunca você vai semear. Comece a semear, a cegar a terra, a plantar. Bote o dom que Deus te deu em atuação. Paulo dizia a Timóteo o tempo todo: desperta o dom de Deus que há em ti, tu é lavrador da terra, Timóteo. Aí Paulo pega e diz assim: olha, Timóteo, eu vou te mostrar que tu é um lavrador da terra e que Deus, ele conta contigo, Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 2 de 2 Timóteo, e o versículo 6, diz assim: o lavrador da terra é o primeiro a gozar dos seus frutos. Era Paulo dizendo assim: olha, Timóteo, essa história de lavrador, de adorador, de cuidador, ela é antiga, Timóteo. Já passou por muitos homens, mas hoje Deus colocou em ti, Timóteo. Desperta o dom, começa a lavrar, começa a trabalhar, Timóteo. Deus te chamou para isso. E o maior lavrador por excelência é Jesus Cristo. Isso está lá em João capítulo 20. Quando ele ressuscita, ele aparece como lavrador. Deus abençoe, em nome de Jesus.